Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, né, com mais um vídeo e o vídeo de hoje eu vou trazer uma dúvida aí frequente, né, sobre esses dois campos de estudo, né, que é a paleontologia versus a arqueologia, que embora muitas pessoas pensem que é a mesma coisa, elas são áreas de conhecimentos distintas. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre as duas. Eu deixei aqui, né, no slide, né, a paleontologia e a arqueologia são campos distintos, né, que buscam explorar o passado da Terra e da humanidade. Ambas buscam desvendar a história através de vestígios e materiais, mas as suas áreas de estudos e são os métodos específicos. Então vamos começar falando da paleontologia. Bom, pessoal, a paleontologia ela é o estudo da vida antiga. Essa palavra paleontologia ela tem uma origem grega. O paleo significa antigo, ontos, coisa existente, e a logia significa estudo, né? Então é um estudo da vida antiga. Mas aí, né? O que o paleontólogo faz, né? A função que o paleontólogo tem, né, é evidenciar e coletar fósseis que devem seguir, né, para os estudos em laboratórios ou não. Então, o paleontólogo, né, ele vai lá, vai coletar aquele fóssil e vai decidir se aquele material ele serve para seguir com um estudo mais aprofundado ou não, né? O trabalho do paleontólogo, né, também consiste, né, em procurar os fósseis, fazer escavação, levar para o laboratório, fazer uma réplica, né, para estudos e depois eles fazem a divulgação. Normalmente, né, quando eles estão ali, né, à procura do fóssil, eles informam, né, as autoridades e a partir disso eles fazem um estudo da área, verifica se deve seguir ou não. Para fazer a escavação, né, eles usam aquelas picaretas, pincel, martelos, lupas, espátulas, fitas métricas, etc., né? E deve também ter muito cuidado, né, devido ao difícil manejo dos vestígios. Tem coisas que são facilmente quebráveis, né? Então aí tem que ter todo um cuidado, uma delicadeza, uma paciência. E quando eles levam, né, lá para o laboratório, eles vão ali analisar, fazer uma datação de todo o material. E também a réplica, né, para estudos, às vezes eles fazem uma réplica para os estudos, né, para não danificar os originais, né, porque se danificar aí fica difícil. E a divulgação, né, os estudos científicos, né, precisam ser divulgados. O trabalho, né, aí dos paleontólogos, né, são essenciais para a gente conhecer um pouco mais sobre como eram os animais, vegetais no nosso passado, né? Agora, pessoal, vamos para arqueologia, né? Arqueologia, esse nome vem do grego, né? O arqueos mais logos, né? Significa o estudo do passado, né? Então, a arqueologia, ela é um estudo do passado. A principal diferença entre o trabalho do arqueólogo para o do paleontólogo está no foco do estudo, né? Porque os paleontólogos, eles analisam os restos dos seres vivos, enquanto os arqueólogos, eles lidam com o modo de vida, os vestígios dos materiais, povos, buscando caracterizá-los. Então, o trabalho aí, né, da arqueologia auxiliou a desvendar aspectos muito importantes em relação ao passado. E os trabalhos, né, deles normalmente são desenvolvidos em sítios arqueológicos, ou seja, né, locais pré-determinados para realizar suas investigações. E esses sítios, né, eles são descobertos por meio de estudos de áreas bem detalhados. Então, a identificação pode ser em locais bem visíveis, como construções, locais onde há relatos de ocupações, aberturas em florestas com as vegetações alteradas, sondas com os detectores de metais, entre outras formas que podem ser utilizadas aí, né? Então temos aqui, né, os métodos de pesquisa, né, basicamente são os mesmos processos, né?
escavação, documentação, a análise, aí leva para o laboratório. E essas pesquisas, né, da arqueologia, elas não são realizadas de forma rápida, né? Normalmente levam dias, meses, até anos, para que eles consigam extrair o vestígio, né? E nem sempre os vestígios também podem ser facilmente identificados, né? E também nem sempre, né, suas pesquisas, elas acontecem nessa ordem exata, né? Ele é um trabalho bem delicado, com muita dedicação, paciência. E além dos resultados, muitas vezes demora anos para ser exposto, né, à comunidade, pois além de ser um processo muito complexo, né, os materiais coletados têm que ser datados e o historiador tem que passar, né, as informações concretas, né? Então, por isso que leva todo esse tempo, né, para fazer esse trabalho aí, né? Aí agora vem, né, o processo da datação dos fósseis, dos artefatos, né? E após eles coletarem os vestígios lá nos sítios arqueológicos, né, é necessário fazer, né, uma completa identificação para a qual essas datações são essenciais, né? E é importante também, né, que não tem só essas duas técnicas, né, de datação, tem várias outras formas de datar esses objetos, né? Que eu coloquei duas, mas não tem só duas, tem várias outras formas desses objetos eles ser datados. Tem, além desses dois, né, tem outro método que é bem conhecido, né, que é a estratigrafia, que ela estuda, né, as rochas, é um ramo da geologia que estuda as rochas, né, estratificadas e sedimentares. Para as diversas unidades estratigráficas, a descrição, né, da sequência vertical e horizontal e as correlações ao mapeamento, né? Então, como que é feito, né, a datação com a estratigrafia? Ela consegue determinar a idade do fóssil, né, só que de um jeito diferente, né? Cada camada, né, tem um certo tempo de composição. E desse modo, a camada que se encontra o fóssil ou vestígio determina-se uma idade aproximada, né? Entretanto, isso aí não traz dados exatos, né? E no caso de uma situação duvidosa, então duvidosa aí, né? Aí é aconselhado realizar outro teste. Caso faça o teste com a estratigrafia e fique de forma duvidosa, é aconselhado fazer outro teste, tal como, né, o carbono 14 aí. Então vamos lá, né, pessoal? Mas o que é o carbono 14, né? O carbono 14, ele é um isótopo radioativo natural de carbono, com a massa atômica 14. Com isso, todos os seres vivos, né, possuem alguma quantidade de carbono 14 no seu corpo, né? Então todos nós temos uma quantidade aí de carbono no nosso corpo. Desse modo, quando o ser vivo morre, a quantidade de carbono 14, né, diminui devido à desintegração radioativa. Como, por exemplo, podemos falar, né, que a meia-vida do carbono 14 equivale a 5.740 anos. E a partir disso, mapeiam-se as datas. Um quarto de vida do carbono 14 seria 11.480 anos. Um oitavo, 22.960. E assim por diante. O cálculo se dá a partir do valor de carbono 14 em um fóssil e do quanto ainda resta no outro. Esse método serve para calcular a idade do fóssil com até 60 mil anos, porém, em medições de idade acima disso, ele perde a precisão. Então, depois, se vocês quiserem se aprofundar mais um pouco, né, como funciona essa datação por carbono 14, né, vocês podem se aprofundar, ver como é que tudo funciona. Então, até 60 mil anos, dá para datar um fóssil com carbono 14. Acima disso, ele já perde a precisão. Então, né, agora a gente vai falar aí sobre a termoluminescência, né? A partir desse método, né, ele é possível obter a datação de fenômenos ou processos geológicos
ocorrido há milhares de anos. Então, para isso, são verificados, né, as propriedades termoluminescentes de minerais como os carboratos ou quartzo, que antes de serem soterrados, eles foram expostos à luz solar. Então, a técnica pode medir objetos de 1.000 a 500 mil anos atrás. E normalmente essa técnica, né, ela é utilizada para datar os artefatos aí de cerâmica, sílex e outros materiais. Ela usa, né, a última vez que o material ele foi exposto na luz do sol para conseguir fazer a sua datação. E agora aqui, né, a gente tem, né, as contribuições, né, das duas, da paleontologia e arqueologia, né, para a história, né? A paleontologia aí, né, fornece informações sobre a evolução da vida na Terra, extinção de espécies e as mudanças climáticas que ocorrem ao longo do tempo geológico. Então, a paleontologia ela teve a sua contribuição para a história da Terra. E a arqueologia ela teve a sua contribuição para a história humana, né? Ela revela a história das culturas humanas, a evolução da tecnologia, as mudanças nas organizações sociais e as diferentes formas de vida em diferentes períodos, lugares. E as duas contribuíram, né, para a evolução humana. A paleontologia e a arqueologia juntas fornecem, né, as informações sobre a evolução humana desde os primeiros hominídeos até a cultura moderna, né? Então, até desde o surgimento lá, né, dos hominídeos até a cultura humana. As aplicações práticas e preservação e gestão, né? A preservação aí desses sítios arqueológicos e paleontológicos, né, é crucial, né, para proteger o patrimônio cultural e científico da nossa humanidade, né? A gestão, o monitoramento desse sítio ajudam a evitar a destruição e o saque de objetos históricos, né? Temos também os recursos naturais, que fornecem informações sobre o uso e gestão desses recursos, né? Por sociedade do passado, e essas informações também podem ser úteis para o desenvolvimento de práticas sustentáveis e de uso dos recursos. E as políticas de preservação, né? Como vocês já viram, ela vem garantir a proteção da pesquisa e dos sítios aí arqueológicos e paleontológicos, né? Desafios e limitações, nessa parte aqui eu já expliquei anteriormente, né? Datação. Agora vamos dizer que é colaboração interdisciplinar e os avanços, né? A colaboração aí, né, da paleontologia e da arqueologia e de outras áreas também, né, como a biologia, a geologia, a antropologia, tem impulsionado os avanços importantes para o entendimento do passado, né, a tecnologia, a análise clínica, que com o uso da tecnologia, né, avançada, como a tomografia computadorizada e o modelamento em 3D, né, que tem revolucionado as pesquisas, tanto na paleontologia quanto na arqueologia, né, e as análises químicas, foi mal aí, gente, a análise química de artefatos e fósseis, né, fornecem informações sobre a composição, origem, datação de objetos, revelando detalhes aí sobre o passado, né? Então é importante também, né, a gente saber que além da paleontologia e da arqueologia, tem outras disciplinas relacionadas também aí, como a biologia, a geologia, a antropologia. Então esse conjunto aí, né, das disciplinas eles ajudam, né, a descobrir mais sobre o passado, a fazer as análises químicas, né, e entre outras maneiras. Bom, gente, a aula de hoje foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado, né? E muito obrigado por ter assistido até o final.